Imagine que em apenas 2 dias de guerra um país gaste 5,6 bilhões de dólares apenas em munições. Sim, você ouviu certo. Não estamos falando do custo total da guerra. Não estamos falando de logística, combustível ou salário dos militares. Estamos falando somente de munição. Agora imagine o que acontece quando essa guerra não dura 2 dias, mas meses ou até anos. Esse é exatamente o dilema que os Estados Unidos enfrentam neste momento. Segundo dados oficiais, nos primeiros 2 dias de combate, os Estados Unidos gastaram cerca de 5,6 bilhões de dólares em munições no conflito envolvendo Israel e Irã. Isso não inclui logística militar, combustível para aviões e navios, manutenção das bases militares, salários e habitação das tropas, aviões derrubados, navios danificados, nem o impacto da explosão do preço do petróleo. Ou seja, o custo real da guerra é muito maior. E existe um detalhe crucial nessa história. Desta vez, o Irã não pretende permitir que os Estados Unidos e Israel encerrem rapidamente o conflito, como aconteceu após o ataque surpresa do ano passado. Pelo contrário, a estratégia iraniana agora parece ser exatamente o oposto: prolongar a guerra até que os custos se tornem impagáveis para o Ocidente. E se isso acontecer, não estaremos falando apenas de um conflito regional. Estaremos falando de um choque capaz de abalar o próprio sistema financeiro global. Porém, antes de entrar mais a fundo na história, lembra de te inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Obrigado pela presença aqui. A guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã já ultrapassou 2 semanas de confrontos intensos. Nas primeiras semanas do conflito, ocorreram dezenas de ondas de ataques mútuos entre os países envolvidos. O início da ofensiva teve um objetivo claro: decapitar o regime iraniano. Diversas autoridades foram mortas em ataques seletivos. A capital iraniana, Teherã, foi fortemente bombardeada. Infraestruturas militares visíveis na superfície foram atacadas. Mas os bombardeios não ficaram restritos a alvos militares. Hospitais e escolas também foram atingidos durante os ataques. Ao mesmo tempo, a guerra rapidamente se espalhou por toda a região. Bases militares americanas no Oriente Médio foram alvo de ataques em vários países, entre eles Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Omã. Essas bases sofreram ataques que destruíram sistemas de radares, comunicação e defesa aérea. Israel também passou a enfrentar uma onda intensa de ataques iranianos. Cidades israelenses foram bombardeadas repetidamente, em várias ondas. Segundo relatos, o sistema de defesa do país começou a demonstrar sinais de saturação e falhas. O primeiro-ministro israelense não aparece em público há dias. E o governo do país impôs forte censura à mídia, tentando impedir que o nível real de destruição se torne público. Ou seja, o conflito já ultrapassou o estágio de ataques simbólicos, estamos diante de uma guerra regional aberta. Mas o acontecimento mais importante dessa guerra talvez não esteja nos bombardeios, está no mar. O Irã conseguiu fechar o Estreito de Hormuz para a circulação de navios petroleiros. Esse estreito é um dos pontos mais estratégicos da economia mundial. Por ali passa aproximadamente 20% de todo o petróleo consumido no planeta e cerca de 1/3 de todo o gás natural global que é transportado por navios. Ou seja, se o Hormuz é bloqueado, a energia do mundo inteiro é afetada. Durante décadas, a presença militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico teve exatamente esse objetivo: garantir que o fluxo de petróleo continuasse funcionando. Isso porque existe um acordo fundamental no sistema internacional, um acordo entre Washington e a Arábia Saudita. Esse acordo estabelece que os países do Golfo, fora o Irã, venderiam o petróleo exclusivamente em dólares. Isso significa que o mundo inteiro precisa de dólares para comprar energia e, portanto, para fazer comércio internacional. Esse sistema ficou conhecido como petrodólar. Ele é uma das bases da força econômica dos Estados Unidos. Mas quando o Estreito de Hormuz é fechado, esse sistema inteiro começa a balançar. E existe uma ironia nesse cenário.
Mesmo com o estreito fechado pelo Irã, o país ainda consegue exportar petróleo para alguns parceiros estratégicos. Por isso, os Estados Unidos estão respondendo agora atacando a ilha de Karg. Essa ilha do Irã é extremamente estratégica. Cerca de 90% das exportações de petróleo iraniano passam por ali. A ameaça americana é clara: destruir a infraestrutura petrolífera iraniana. Isso cria uma situação extremamente perigosa para todo o sistema energético mundial. Para entender essa guerra, precisamos analisar os objetivos de cada ator. Israel tem um objetivo central: destruir o regime iraniano. A estratégia seria provocar uma crise interna tão profunda que o país entrasse em guerra civil, revolução e colapso político. Isso enfraqueceria toda a rede de movimentos aliados do Irã no Oriente Médio, que Israel vê como uma ameaça à sua estabilidade e à sua presença na região. Para os Estados Unidos, o objetivo é um pouco diferente. Washington quer garantir duas coisas. Primeiro, manter o fluxo de petróleo do Golfo funcionando. Segundo, manter sua influência estratégica na região. Isso também significa impedir que potências como a China ampliem sua presença no sistema energético do Oriente Médio. Já o Irã tem uma estratégia completamente diferente. Teherã busca 3 objetivos principais: expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio, aumentar o custo da guerra para Israel, pressionando a sociedade israelense, e enfraquecer o sistema do petrodólar, que sustenta o poder financeiro dos Estados Unidos. Ou seja, cada lado está lutando por objetivos que vão muito além da guerra militar. Estamos diante de um conflito que envolve poder global, energia e o sistema financeiro internacional. Existe uma frase famosa na estratégia militar: quem começa uma guerra sabe como ela começa, mas raramente sabe como ela termina. Esse é exatamente o problema agora. Para Israel, essa guerra é um projeto estratégico que vem sendo pensado há muitas décadas. Mas para os Estados Unidos, a situação parece diferente. A entrada americana no conflito não foi acompanhada de um planejamento claro para uma guerra prolongada. No ano passado, quando ocorreu uma escalada militar, o Irã respondeu com uma forte retaliação. Naquele momento, Israel percebeu que seu sistema de defesa poderia ser saturado sem uma presença americana total. Uma trégua acabou sendo aceita por ambos os lados. Mas desta vez o cenário mudou. Os Estados Unidos entraram no conflito com muito mais força. A expectativa era que o Irã repetisse o comportamento anterior e recuasse após algumas semanas de pressão. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, o Irã ativou um plano estratégico que vinha sendo preparado há décadas. Esse plano envolve drones baratos produzidos em massa, mísseis balísticos, mísseis hipersônicos, redes e grupos aliados em todo o Oriente Médio, grupos que estão espalhados em vários países da região, o que amplia a capacidade de pressão sobre as bases americanas e seus aliados. Além disso, essa estratégia tem outro objetivo: gerar medo nas monarquias do Golfo. O Irã quer mostrar que esses países, como Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Emirados Árabes, Omã, Bahrein, não possuem a capacidade real de se defender e que no momento da guerra os Estados Unidos priorizam defender Israel, não necessariamente proteger seus outros parceiros regionais. Se essa percepção se consolidar, toda a estrutura de segurança regional construída entre os Estados Unidos, Israel e a Arábia Saudita pode começar a se fragmentar. E essa estrutura era justamente uma das bases do sistema petrodólar. Agora chegamos ao ponto central dessa guerra. Os Estados Unidos parecem ter perdido o controle da escalada do conflito. O plano inicial parecia simples: em poucas semanas, derrubar o regime iraniano, estabilizar a região, normalizar o fluxo de petróleo. Mas o regime iraniano não caiu. Pelo contrário, uma nova liderança religiosa já está estabelecida. E o governo iraniano sinaliza que não pretende reabrir facilmente o comércio de petróleo. Existe também um fator demográfico e geopolítico gigantesco. O Irã possui cerca de 90 milhões de habitantes, em um país que é 4 vezes maior do que o Iraque, que é mais ou menos do tamanho da Europa Ocidental inteira. É um país enorme, montanhoso e altamente nacionalista.
Nenhum regime desse tamanho é derrubado apenas com um bombardeio aéreo. Para isso seria necessário uma invasão terrestre muito grande. Mas uma invasão terrestre contra o Irã exigiria algo complexo. Na guerra moderna, geralmente são necessários 3 ou 4 soldados atacantes para cada soldado defensor. Isso significa uma operação gigantesca. Enquanto isso, o Irã utiliza uma estratégia muito mais barata. Para cada drone ou míssil relativamente barato lançado por Teherã, os sistemas de defesa dos Estados Unidos e de Israel precisam lançar interceptadores extremamente caros, às vezes 2 ou 3 deles. Essa assimetria cria um problema econômico enorme para quem está atacando. A guerra começa a se tornar financeiramente insustentável para o lado ocidental. Agora vamos olhar para os números. Segundo dados divulgados pelos próprios Estados Unidos, nos primeiros 2 dias de guerra, o gasto apenas com munições foi de 5,6 bilhões de dólares. Se esse ritmo continuasse por 90 dias, o gasto seria aproximadamente de 250 bilhões de dólares. Meio trilhão de dólares em 6 meses. Isso apenas em munições. Se a guerra durasse 12 meses, esse valor poderia chegar a cerca de 1 trilhão de dólares. E, novamente, isso sem contar muitos outros custos, entre eles salários dos militares, manutenção das bases, logística global, transporte de tropas e equipamentos, combustível para as frotas aéreas e navais e substituição de aviões destruídos, reparo em navios danificados. Além disso, existe o impacto indireto da guerra sobre o preço do petróleo. Quando o petróleo sobe, todo o custo logístico da guerra aumenta ainda mais. Para entender a dimensão disso, vale lembrar um dado histórico. As guerras do Iraque e do Afeganistão custaram juntas algo entre 5 e 8 trilhões de dólares para os cofres dos Estados Unidos. Agora imagine um conflito contra o Irã, um país muito maior, muito mais populoso e muito mais preparado para a guerra assimétrica. Nesse cenário, os custos podem ultrapassar facilmente essas cifras históricas. E o ponto mais importante é o seguinte: quem parece decidir agora o ritmo da escalada não são mais os Estados Unidos e Israel que iniciaram a guerra, é o Irã, porque o Irã agora controla uma das chaves da economia mundial, a passagem de navios de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Tudo isso leva a um dilema estratégico enorme para os Estados Unidos. O país já possui uma dívida pública próxima de 39 trilhões de dólares. Nas últimas décadas, grande parte da indústria americana foi deslocada para o exterior. A economia passou por um processo intenso de financiarização. A globalização, que os próprios Estados Unidos ajudaram a construir, também fortaleceu o crescimento industrial da China. Agora, ao mesmo tempo em que enfrentam esses desafios econômicos, os Estados Unidos podem estar entrando em uma guerra extremamente cara no Oriente Médio. Uma guerra que poderia custar cerca de 250 bilhões de dólares a cada 3 meses apenas em munições. Existe ainda outro problema. Pesquisas indicam que grande parte da população americana não entende por que o país está envolvido em mais um conflito no Oriente Médio. Muitos questionam por que bilhões estão sendo gastos em guerras, enquanto os problemas internos dos Estados Unidos continuam sem solução. Problemas como sistema de saúde precário, empregos bons que desapareceram, educação com uma qualidade em queda, infraestrutura danificada. Tudo isso acontece ao mesmo tempo em que existe uma enorme bolha financeira na Bolsa de Nova York. Se essa bolha estourar em meio a uma guerra cara e prolongada, o impacto econômico pode ser devastador. Por isso, esta guerra pode representar algo muito maior do que um conflito regional. Ela pode se transformar em um teste histórico para a ordem global dominada pelos Estados Unidos. Porque se o custo dessa guerra se tornar realmente impagável, o impacto pode atingir não apenas um país, mas todo o sistema internacional construído nas últimas décadas e que hoje é dominado pelos Estados Unidos. E é exatamente por isso que o que está acontecendo agora no Oriente Médio pode definir o futuro da geopolítica mundial.